Nós temos estudado já há 2 anos, mais ou menos, o livro de Gênesis, e nós estamos vendo este plano de Deus sendo executado desde o início. Nós vimos Ele criando todas as coisas, nós vimos o pecado entrando e ganhando espaço, ganhando força, e por meio de Adão, contaminando toda a humanidade. Mas nós vimos também Deus, ao mesmo tempo, desenvolvendo o seu plano redentor. E nós vemos desde o início, Deus traçando um plano para o seu povo, cuidando deste povo, provendo para este povo, guiando este povo. E nós vemos que essa redenção, ela caminha e aponta para Cristo que a consuma na cruz. E agora, depois de Cristo ter consumado a nossa redenção naquela cruz, nós aguardamos a sua volta, onde nós chamamos na teologia de consumação, onde todas as coisas terão o fim. E nós passaremos então a eternidade desfrutando da presença de Deus, da gloriosa e majestosa presença de Deus. E nós caminhamos então desde o capítulo 1 de Gênesis, e hoje nós falaremos e chegamos ao capítulo 31 do livro de Gênesis, falando ainda sobre essa descendência de Isaac. E nós vimos que agora, lá no capítulo 29, inicia-se um período de escravidão. E agora no capítulo 31, esta escravidão chega ao fim. E o servo do Senhor, aquele que ele prometeu estar com ele durante toda esta caminhada, até o retorno para a sua terra natal, ele então reconhece a providência de Deus durante toda a sua caminhada. Nós vamos ler os 13 primeiros versículos deste capítulo, os demais nós leremos durante a exposição. O texto então nos diz assim: Então ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão, que diziam: Jacó se apossou de tudo que era de nosso pai, e do que era de nosso pai juntou ele toda esta riqueza. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não era favorável como anteriormente. E disse o Senhor a Jacó: Torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo para junto do seu rebanho. E lhes disse: Vejo que o rosto de vosso pai não me é favorável como anteriormente. Porém o Deus de meu pai tem estado comigo. Vós mesmas sabeis que com todo empenho tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me tem enganado e por 10 vezes me mudou o salário. Porém Deus não lhe permitiu que me fizeste mal nenhum. Se ele dizia: os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E se dizia: os listados serão o teu salário, então os rebanhos todos davam listados. Assim Deus tomou o gado de vosso pai e me deu a mim. Pois chegado o tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e vi em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram listados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus me disse em sonho: Jacó. Eu respondi: Eis-me aqui. Ele continuou: Levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados. Porque vejo tudo o que Labão te está fazendo. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna.
onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai desta terra e volta para a terra de tua parentela. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante da tua palavra. Nós te louvamos, falamos contigo, e agora nós clamamos a ti que fale conosco. Que através da exposição da tua palavra, cada servo teu seja incomodado para viver de acordo com a tua vontade. Senhor, alimente o teu povo, sustente o teu povo, e que juntos possamos, por meio da tua palavra, vivermos para a tua glória e caminharmos segundo a tua vontade. Esta é a oração que nós fazemos neste momento, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, nós temos visto a graça incansável de Deus durante toda a caminhada de Jacó. Nós olhamos lá no capítulo de número 28 e nós vemos ali a graça de Deus cuidando de Jacó durante a sua fuga. Estava fugindo do seu irmão, voltando para a terra de origem da sua mãe, para se esconder lá. E o Senhor ali foi gracioso para com Jacó. No capítulo 29, nós continuamos vendo que o Senhor continuou a sua aliança com Jacó. Ele continuou sendo providente, mesmo quando a providência de Deus não era reconhecida. Ele continuou transformando este enganador e mudando o caráter deste homem. E Deus continuou então trabalhando apesar de Jacó. E nós aprendemos que Deus ele age da mesma maneira que nós, conosco, na verdade. Ele continua sendo um Deus providente. E muitas vezes nós não reconhecemos a providência de Deus. Ele continua sendo gracioso, mas muitas vezes nós não reconhecemos a graça de Deus. E muitas vezes nós agimos como Jacó durante a nossa caminhada. E nós vimos então no finalzinho ali do capítulo 29 e no capítulo 30, que por causa desta falta de submissão a Deus, o lar de Jacó foi totalmente bagunçado. As suas esposas tinham a submissão como idolatria. Aquele lar não tinha um líder. Jacó, usando um termo bem moderno, era um banana dentro de sua casa. Mas quando nós olhamos para o final do capítulo de número 30, depois de ter acabado os 14 anos de servidão para pagar as duas esposas, Jacó então faz um novo contrato, um novo acordo com Labão. E ele continua então ali a experimentar a graça de Deus, mesmo sem reconhecer a graça de Deus. Deus providencia para Jacó, como o texto termina no capítulo 30, uma grande riqueza, e ele ficava cada dia mais rico. Mas Jacó ainda achava que era por causa da sua artimanha, que era por causa das suas magias. E nós chegamos então ao capítulo de número 31. E quando nós olhamos para o capítulo de número 31, ele começa então falando dessas razões que vão levar Jacó a fugir novamente. E nós já lemos no texto, e
Jacó então ele vê que havia uma hostilidade para com ele da parte de Labão e da parte dos filhos de Labão. Os filhos de Labão estavam enciumados. Jacó estava se enriquecendo. A fortuna que era do pai agora está sendo quase toda de Jacó. E eles começaram então a falar, a dizer que o enganador Jacó estava traindo o enganador Labão. Eles começaram a espalhar uns para os outros e dizer assim: esse homem aí, ele está agindo de má fé. Ele está aqui conosco provavelmente há 14 anos, há 20 anos agora. E ele está levando a riqueza do meu pai. E provavelmente ali devem ter surgido algumas acusações de desvio de verba. Eles estavam olhando para Jacó e dizendo assim: você está roubando, você está desviando para você, e você está ficando mais rico do que meu pai. Jacó, ele então percebe que o próprio Labão tem atitude hostil para com ele. Lembram-se do capítulo 30, do texto que nós lemos semana passada? Labão ele chega para Jacó e diz assim: olha, a consideração que nós temos aí, que eu tenho para com você, ache eu graça, mercê para contigo. Vamos fazer mais um negocinho aqui. Não me abandona não. Este homem agora olha para Jacó com um olhar não muito favorável. Não sabemos se ele estava cedendo ao golpe dos filhos. Mas ele olha para Labão e olha para Jacó e provavelmente não tinha mais esse carisma entre eles. Provavelmente ele já não estava mais gostando que Jacó o estivesse servindo. E é interessante que quando nós observamos a atitude de Labão e olhamos a atitude de Deus, nós vemos que elas são atitudes totalmente diferentes. O rosto não era mais favorável a Jacó, o rosto de Labão. Mas Deus continuava cuidando de Labão. Continuava sendo um Deus presente. E é interessante que, diante desta hostilidade toda, uma das razões da fuga de Jacó, ele vai apresentar essa razão de maneira muito clara no verso 42. Ele fala assim: eu tive medo de você roubar as minhas filhas, roubar as minhas esposas, pegar as suas filhas de volta. Eu tive medo de você mais uma vez me boicotar e tomar o rebanho que era meu e tomar para si. Quando nós pensamos depois, nós vamos ver na perseguição que Labão faz. Ele tinha muito mais homens que Jacó. Ele tinha um poder militar maior que Jacó. Jacó, então, fica com medo de continuar ali. Mas então ele se lembra da promessa do Senhor e do que o Senhor disse a ele. E o verso 3 diz assim: torna a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Jacó está prestes a começar uma nova caminhada, uma nova jornada, obedecendo assim o chamado de Deus, obedecendo assim uma ordem clara do Senhor. O Senhor fala para Jacó: chega, agora volta para a tua terra, volta para a tua parentela. E é interessante quando nós observamos essa jornada que
Jacó está prestes a fazer, nós precisamos nos lembrar das Escrituras como um todo. E nós nos lembramos que Abraão já tinha feito essa mesma jornada. Abraão já tinha saído de Padã Arã. E nós lemos isso lá no capítulo 12, nos 9 primeiros versos, quando Deus chama Abraão e diz: vai para a terra que eu te mostrarei. Sai da tua casa, sai da tua parentela. E agora ele fala para Jacó: vai para a tua casa, vai para a tua parentela. Essa mesma jornada, ela prefigura aqui o êxodo de Israel do Egito. Aqueles homens, o povo de Deus, passou 400 anos ali como escravos, e Jacó passou 20 anos como escravo. E agora Jacó estava ganhando a sua carta de alforria, graças ao Senhor. Então Jacó, ele responde ao chamado de Deus para adorar a Deus em Canaã. Jacó, então, pega as suas riquezas, que foi dada por Deus. Deus tirou dos seus inimigos e deu a ele. E ele então vai para Canaã. Jacó, com seu cortejo, ele caminha de modo vagaroso. E ele sofre com a perseguição dos seus inimigos. Mas ele foi libertado pela intervenção divina. Se nós fizermos esse paralelo com o Egito, se dá da mesma maneira. O povo é chamado para adorar a Deus, para sair de lá e ir para a terra que Deus havia prometido. Aquele povo pega tudo que eles tinham e saem para o deserto. E toda aquela multidão, eles não andavam depressa. E o que aconteceu com eles? Eles foram perseguidos pelos egípcios. Mas o Senhor, graciosamente, providentemente, os livrou da força dos seus inimigos. Esta mesma jornada que Jacó está para iniciar, que prefigura a jornada que o povo de Deus faria alguns anos mais tarde, é a mesma jornada que nós estamos fazendo de volta para casa. É a mesma jornada que nós estamos fazendo para o novo céu e para a nova terra. E nessa caminhada, a promessa de Deus, ela é reafirmada. Ele está conosco. Ele caminha conosco. Este Deus que já esteve com Jacó em Betel, se mostra novamente a Jacó e diz assim: eu serei contigo. Vai, caminha. O Senhor assegura a Jacó a sua presença e proteção durante toda a sua peregrinação. E assim o Senhor o faz conosco, confirmando dia a dia a promessa que Ele fez de estar conosco, de prover as nossas necessidades, de nos guiar nesta peregrinação até o nosso lar. Então essas são as razões pelas quais Jacó é motivado a sair então da sua escravidão e voltar para a sua terra natal. E nós vemos então que começa esse processo de mudança no caráter de Jacó.
E aquele mesmo homem que era um banana, anos atrás, ele assume agora a liderança da sua casa. E nós vemos isso quando Jacó então chama Raquel e Lia até o campo. Provavelmente ele as chama até lá para que eles tivessem privacidade, que outras pessoas não ouvissem esta conversa que estava para acontecer. E Jacó então mostra a mudança do seu caráter. Ele obedece ao Senhor, assume as rédeas, mas não se esquece de confiar em Deus. E ele começa então a dizer para suas esposas: olha, nós vamos precisar fugir, nós precisamos ir embora. O rosto do seu pai não me é mais favorável. Labão não é mais aquele sogro bonzinho que se passou por um grande sogro que cuidou de nós durante esse tempo todo, onde ficamos na casa dele. Não. E é interessante que quando Jacó então começa a dizer às suas esposas o porquê eles deveriam sair, ele diz assim: olha, seu pai já não me é favorável, mas o Deus do meu pai tem sido um Deus providente. Olha o que ele diz aqui no verso de número 5. Porém, o Deus de meu pai tem estado comigo. Jacó começa a reconhecer a providência de Deus na vida dele durante esse período de caminhada. E ele diz às suas esposas: seu pai não está comigo. Pelo contrário, o que tem acontecido é que eles já não me querem mais aqui. Vocês são testemunhas do esforço que eu tive. E aqui ele relembra as suas esposas da sua grande força, e ele diz assim: olha, vós mesmos sabeis que com todo empenho tenho servido a vosso pai. Eu tenho colocado toda a minha força. E se nós voltarmos lá para o capítulo 29, nós vamos ver lá Jacó levantando a pedra para tampar o poço sozinho. Ele era um homem forte. E ele usou toda essa força durante 20 anos para servir a Labão. E ele então chama suas esposas e fala assim: olha, seu pai me enganou por 10 vezes. E aqui ele usa um número simbólico para mostrar que várias e várias vezes ele foi enganado por Labão. E ele diz como Labão o enganou, alterando o seu salário. Então imaginem lá no capítulo de número 30, o salário havia sido estabelecido, o acordo havia sido firmado, e Jacó falou para Labão: então, as que são salpicadas, malhadas e listadas são minhas. Vocês se lembram que que Labão fez? Ele pegou todas as salpicadas, listadas e malhadas do rebanho e colocou a 3 dias de distância de Jacó. E aqui Jacó mais uma vez reconhece que o Senhor continuou sendo providente. Ele diz assim: porém Deus não lhe permitiu que fizesse mal nenhum. Jacó, diante das suas esposas, mais uma vez declara que apesar de Labão ter tentado fazer de tudo para passá-lo para trás, o Senhor continuou fiel. O Senhor continuou cumprindo a sua promessa. O Senhor continuou sendo providente. E ele diz então no verso de número 9, que o Senhor então tomou o gado de Labão e deu a Jacó. A ideia é que o Senhor transferiu a propriedade que era de Labão para Jacó de modo legal.
Como se o Senhor estivesse então fazendo o que Labão nunca tinha feito durante 20 anos. O Senhor então pagou Jacó pelo seu trabalho. Jacó então se lembra e conta às suas esposas a aparição do Senhor para ele, a revelação do Senhor. Ele diz assim: olha, eu tenho feito isso porque o Senhor apareceu, um anjo do Senhor me disse: os salpicados, os malhados e os listados serão o teu rebanho, porque tudo vejo o que Labão te está fazendo. Todo o sofrimento de Jacó durante estes 20 anos foi visto por Deus. Deus viu toda esta injustiça, toda esta enganação. E Jacó agora tem esta noção de que Deus cuidou dele. Deus honrou a sua promessa. E ele então relata ainda neste sonho e confirma que este Deus, que agora se revela aqui nessa partícula, eu sou, era o mesmo Deus que acompanhava Jacó desde Betel. Era o mesmo Deus que havia cuidado dele lá e havia prometido cuidar dele durante toda a caminhada. E ele se lembrou então deste voto. E ele então ouviu a voz do Senhor. E aqui as esposas respondem a Jacó. E é interessante quando nós vemos, depois da declaração de Jacó aqui, seu pai já não está nem aí mais, mas Deus continuou sendo fiel, Deus continuou mantendo a sua promessa. As esposas então respondem, verso de número 14. Há ainda para nós parte ou herança na casa do nosso pai? Não nos considera ele como estrangeiras? Pois vendeu e consumiu tudo o que nos era devido. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te disse. Elas demonstram então a submissão a Jacó. E uma submissão a Deus. E elas então olham assim: olha, meu pai não está sendo favorável com você. Você acha que ele está sendo favorável conosco? Sabe a parte que nós teríamos lá? Nós não temos mais. Nós não temos mais herança nenhuma. O nosso pai nos trata como estrangeiras. O preço que você pagou por nós, ele consumiu tudo. Ele gastou todo o dinheiro. Sem pensar em nós. Sem se preocupar conosco. E elas então olham e dizem: tudo que Deus tirou dele, agora é nosso, é dos nossos filhos. E realmente elas tinham razão. Aquela era a herança delas. O Senhor havia preparado todas essas coisas. E elas então acompanham Jacó, tanto na retaliação contra o seu pai,
quanto no reconhecimento da providência de Deus. E é interessante que esses dissabores das duas filhas, eles pertencem ao passado, ao presente e ao futuro. Lá no passado, Ele nos vendeu e gastou tudo que foi pago por nós. Hoje Ele nos trata como estrangeiras. E o nosso futuro não depende mais do nosso Pai, mas depende da riqueza que Deus tirou. Jacó então reassume a liderança da sua casa, reconhecendo a providência de Deus para com a sua vida, e as suas esposas o fazem da mesma maneira. Então o texto continua nos mostrando então esta fuga, como ela se deu. E a partir do verso de número 17, então o texto diz assim: Então se levantou Jacó e, fazendo montar seus filhos e suas mulheres em camelos, levou todo o seu gado e todos os seus bens que chegou a possuir. O gado de sua propriedade se acumulara em Padã-Arã, para ir a Isaque seu pai, a terra de Canaã. Tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas, Raquel furtou os ídolos do lar que pertenciam a seu pai. E Jacó logrou a Labão, o arameu, não lhe dando a saber que fugia. E fugiu com tudo que lhe pertencia. Levantou-se, passou o Eufrates e tomou o rumo da montanha de Gileade. No terceiro dia, então, Labão foi avisado de que Jacó ia fugindo. Tomando, pois, consigo os seus irmãos, saiu-lhe no encalço por 7 dias de jornada e o alcançou na montanha de Gileade. De noite, porém, veio Deus a Labão, o arameu, em sonhos, e lhe disse: Guarda-te, não fales a Jacó, nem bem, nem mal. Chega então a hora de fugir. As razões já estavam estabelecidas. O marido já havia avisado e comunicado às suas esposas que estavam ali de acordo com ele. Ele então prepara tudo o que é seu. Os seus servos, os seus rebanhos, o seu gado, tudo o que ele possuía. Ele prepara, forma então aquele comboio e parte. É interessante que quando nós olhamos aqui no verso de número 19, Jacó ele usa do momento ideal para fugir. Ele então usa esse momento onde as ovelhas eram tosquiadas. Normalmente esse processo era feito na primavera. E era um processo que demandava muitos homens. E eles precisavam ficar um bom período fora de casa para fazer a tosquia das ovelhas. Então, Jacó aproveita este momento, este tempo ideal para fugir. E é interessante que Labão e seus homens estavam longe, que eles só perceberam a fuga 3 dias depois que ela já tinha acontecido. E o verso de número 20 diz que Jacó logrou a Labão. Aqui a ideia é de que Jacó enganou a Labão. Ele fez com que Labão perdesse um raciocínio ou perdesse esta consciência do que estava acontecendo, para que ele pudesse fugir sem que Labão percebesse. E ele conseguiu. Só que neste período, neste processo de arrumar as coisas, de bater em retirada, Raquel, aquela que já havia usado de alguns subterfúgios para dominar e manipular o seu marido, ela vai até a casa do seu pai e furta os ídolos do lar. Nós não conseguimos ter nenhuma evidência
arqueológica, histórica, de quais eram as formas destes ídolos do lar. Nós temos alguns indicativos, mas estes ídolos, eles serviam como deuses domésticos, que tinham a função de proteger e abençoar a casa. E alguns estudiosos, eles creem que estes ídolos, eles também poderiam servir como herança para os filhos ou as filhas que se casavam. Então, aqui nós temos algumas possibilidades. Raquel, possivelmente, pode ter roubado esses ídolos por esta razão. Eles são minha herança. Ainda apegada à tradição, ainda apegada aos costumes e crenças politeísticos ali daquela época. Mas Raquel também pode ter feito isso como uma maneira de retaliar o seu pai. Tirar a proteção e a bênção da sua casa e levar consigo. Mas, mesmo sem sabermos qual era a intenção do coração de Raquel, ao certo, nós sabemos o que Deus fez com esses ídolos. Nós sabemos que Deus usou estes ídolos para ridicularizar Labão. E nós vamos ver isso daqui a pouco, quando Labão bate atrás, perseguindo Jacó e a sua comitiva. Mas nós vemos que aqueles ídolos, eles não poderiam fazer nada. Eles não poderiam trazer proteção ou bênção. E eles vão embora. Padã Arã fica mais ao sul de Arã. E eles não estavam caminhando há 7 dias, eles já estavam mais adiantados. E Labão, então, bate em perseguição, vai atrás deles, eles fugiram. Toda aquela riqueza, todos aqueles rebanhos, já não estavam mais ali. Labão, então, chama os seus irmãos, forma uma grande comitiva e vai atrás, com uma superioridade militar, com a sua força e o seu poder, vai atrás de Labão, que estava, porém, revestido com a bênção de Deus. E nós vemos que essa perseguição resultará no desfecho final desta história. E Deus finalmente prevalecerá sobre Labão. E nós vemos isso no verso de número 24. Depois de terem alcançado Jacó e a sua comitiva, eles armam então ali as suas tendas, levantam acampamento. Mas o Senhor diz a Labão: olha, guarda-te, não fales a Jacó, nem bem, nem mal. Deus, ele protege soberanamente Jacó, da mesma maneira que fez com Abraão, da mesma maneira que ele fez com Isaac. E aqui Labão não poderia nem falar, nem agir de maneira que prejudicasse a Jacó. E este Labão, que havia experimentado da bênção de Deus através de Jacó, agora recebe ele mesmo a revelação de Deus, o proibindo de fazer qualquer coisa contra Jacó. E eles então se encontram. E o texto nos diz: alcançou, pois, Labão a Jacó. Este havia armado a sua tenda naquela montanha. Também Labão armou a sua tenda com seus irmãos na montanha de Gileade. E disse Labão a Jacó: que fizestes? Que me lograstes e levaste minhas filhas como cativas pela espada? Porque fugiste ocultamente e me lograste, e nada me fizeste saber, para que eu te
despedir-se com alegria e com cânticos, e com tamboril e com harpa? E por que não me permitisse beijar os meus filhos e as minhas filhas? Nisso procedeste insensatamente. Há poder em minhas mãos para vos fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite e disse: guarda-te, não fales a Jacó nem bem nem mal. E agora que partiste de vez, por que tens saudades da casa do teu pai? Por que me furtaste os meus deuses? Respondeu-lhe Jacó: porque tive medo, pois calculei, não suceda que me tome a força as suas filhas. Labão alcançou Jacó e ele então faz para os seus ouvintes, para o seu público, uma bela dramatização. Aquele homem que já não tinha mais o rosto favorável para Jacó, olha para Jacó e fala assim: por que você me enganou e fugiu? Por que você não me contou? Se você falasse que queria voltar para a casa dos seus pais, eu tinha feito uma festa. Os filhos de Jacó queriam matar, os filhos de Labão provavelmente já queriam matar Jacó, porque eles estavam desconfiando que ele estava roubando seu pai. Você acha que essa festa seria uma festa boa? Ele olha assim: por que você furtou as minhas filhas? Por que você está mantendo as minhas filhas? E ele dá a entender que Jacó então tinha sequestrado Raquel e Lia. Mas como nós sabemos o conteúdo de toda a história, nós vemos que elas não foram sequestradas. Elas foram embora, fugiram de bom grado. Elas estavam felizes, pois elas não estavam mais sobre o poder de Labão. E elas ficaram em silêncio. Não pediram socorro para Labão. Não falaram: é mesmo, papai, que bom que o senhor está aqui. Não. Porque elas concordaram com a fuga. Porque elas sabiam que a boa mão de Deus estava com Jacó. E mais uma vez Jacó estava experimentando isso. Labão, ainda querendo crescer, ele diz assim: olha, eu tenho força e poder para fazer o que eu quiser com você. Mas só não vou fazer porque o Deus do seu pai se revelou e disse bem claro para mim ouvir: não faça nada com Jacó. Mas Labão ainda tenta tirar esta autoridade moral de Jacó. E ele então fala destes ídolos que foram roubados. E Jacó não sabia. Jacó então primeiro responde: olha, eu tive medo, pois sabia que o senhor ia fazer isso que o senhor está falando, ia tomar tudo à força. Eu fugi. Mas espera aí. Não viva aquele com quem achares os teus deuses. Verifica diante de nossos irmãos o que te pertence e o que está comigo, e leva-o contigo. Pois Jacó não sabia que Raquel havia furtado. Jacó disse: espera aí. Não. Saí de lá com tudo que era meu, com tudo que Deus me deu. E se você achar os seus ídolos aqui, quem estiver em posse dos seus ídolos, que ele morra. Agora pensem, Raquel foi lá, roubou os ídolos, estava prestes a colocar toda a fuga por água abaixo, estava correndo o risco de perder a sua vida. Labão, então, prontamente, o texto nos relata que ele entrou, então, na tenda de Jacó, na de Lia e das duas servas, porém não os achou. Imaginem aquele homem procurando estes ídolos desesperadamente. Da mesma maneira que muitas vezes eu procuro o meu óculos pendurado no meu rosto.
ou a chave que você não sabe onde você colocou. E ele começa a palpar todas as coisas. Ele começa, peraí, está aqui, está aqui, não está ali. Não está. Ele chega então na tenda de Raquel. Era o último lugar onde ele procuraria. E ele então entra na de Raquel. E Raquel havia tomado os ídolos do lar e os pusera na sela de um camelo, e este, assentada sobre eles, apalpou Labão toda a tenda e não os achou. Então disse ela a seu pai: não te agastes, meu senhor, por não poder eu levantar-me na tua presença, pois me acho com as regras das mulheres. Ele procurou contudo, não achou os ídolos do lar. Ele chega então, entra na tenda de Raquel, e ela prontamente pega estes grandes ídolos do lar, estes grandes deuses que protegiam a casa e que abençoavam a casa, e os coloca dentro da sela do camelo, que seria um caixote mais ou menos desta altura. Que deuses são estes que cabem dentro de um caixote? E ela senta em cima então da sela do camelo. E depois de Labão ter apalpado toda a tenda, não ter achado, faltava aquela sela. Raquel então dá a grande notícia para Labão: eu estou naqueles dias. Você não pode tocar em mim. Eu estou naqueles dias. Mais tarde nós vamos ver lá em Levítico que isso se tornou uma lei que declarava que a mulher, nos seus dias, ela era considerada impura. Não poderia ser tocada. Precisava ficar longe da sua comunidade. Fiquem imaginando vocês como Labão reagiu a isso. Ele não correria o risco. Se fosse uma mulher no lugar de Labão, provavelmente ela, não, sai daí, deixa eu ver esse negócio aí, vai. Mas Labão não poderia fazer isso. E Raquel ainda, pai, desculpa, não posso levantar. E aqui nós vemos aquele homem que enganou Jacó, aquele homem que vendeu as suas filhas, sendo enganado pela sua filha mais nova. Vocês se lembram do quê? Quando leem esse relato do mais novo enganando seu pai? Jacó havia enganado seu pai, que também foi enganado por meio do tato, apalpou e foi enganado. Jacó então agora tinha todos os argumentos possíveis. Jacó então ele se ira. E ele então confronta Labão e diz: você já procurou tudo? Qual é a minha transgressão? Você sondou todas as tendas aqui do meu acampamento. Qual foi o meu pecado que tem motivado você a me perseguir tão furiosamente? Havendo apalpado todos os meus utensílios, que achaste de todos os utensílios de tua casa? Põe-nos aqui diante de meus irmãos e dos teus irmãos, para que julguem entre mim e ti. Então Jacó desafia Labão e fala assim: ok, tudo que você achou que é teu, coloca aqui na frente dessas testemunhas, que eu vou pagar o preço por eles. O que ele tinha achado? Nada. Então Jacó diz: 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca perderam as crias, e não comi os carneiros do teu rebanho, nem te apresentei o que era despedaçado pelas feras. Sofri o dano, da minha mão o requerias,
tanto que era furtado de dia como de noite, de maneira que eu andava de dia consumido pelo calor, de noite pela geada, e o meu sono me fugia dos olhos. 20 anos permaneci em tua casa, 14 anos te servi por tuas duas filhas, e 6 anos por teu rebanho. 10 vezes, então várias e várias vezes, me mudaste o salário. Se não for o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, por certo, me despedirias agora de mãos vazias. Deus me atendeu ao sofrimento e ao trabalho das minhas mãos e te repreendeu ontem à noite. Jacó, então, coloca 20 anos que estavam guardados no seu peito, entalados na sua garganta, e despeja 20 anos diante de Labão e fala assim: você está me acusando de algo que eu não fiz. Você está dizendo que eu peguei algo que eu não peguei. Mas eu quero lembrar-te que durante 20 anos eu trabalhei para você. 14 eu paguei o preço da esposa própria. 2 ainda, né? Durante 6 anos eu trabalhei pelo meu rebanho. E todo o prejuízo do teu rebanho eu não cobrei de você. Eu paguei o dano deles. Então durante 6 anos você não teve nenhum prejuízo comigo. E o que Jacó faz para encerrar a sua fala? Ele reconhece, mais uma vez, a providência de Deus. Deus, então, se não fora Ele, você teria me despedido com uma mão na frente e outra atrás, sem nada. Mas Deus viu o meu sofrimento e cuidou de mim, cuidou da minha família. Aquele homem que estava grande, cercado pelos seus homens, deve ter ficado pequenininho, sem resposta, sem ter o que falar a Jacó. E nós vemos que, de tão humilhado, e de tão pequeno que ele estava se sentindo diante de Jacó, que ele propõe então uma aliança com Jacó, uma aliança de não agressão, a mesma aliança feita entre Abraão, Isaque e os filisteus. Ele diz então a Jacó: as filhas são minhas, os filhos são meus filhos, os rebanhos são meus rebanhos, e tudo que vês é meu. Que posso fazer hoje a estas minhas filhas ou aos filhos que elas deram à luz? Vem, pois, e façamos aliança, eu e tu, que sirva de testemunho entre mim e ti. Já Labão ainda, peraí, tudo isso aqui, a filha era minha, lembra-se disso, fui eu que fiz com a minha mulher, criei, você vê aqui, já estava pronta. O rebanho, você tirou do meu rebanho. Então assim, tudo que você tem por minha causa. Mas o que Labão está fazendo aqui, na verdade, é reconhecendo que Jacó agora era um homem independente. Ele era uma tribo igual a Labão, que tinha o seu próprio rebanho, que tinha a sua própria família. Ele então propõe este acordo, sabendo que seria a melhor coisa que poderia acontecer a ele. Um acordo de não agressão. Um acordo feito entre 2 homens, que ocorre em pares. São 2 homens que exigem 2 testemunhas para o pacto. 2 monumentos de pedra são levantados. 2 nomes
são dados para os montes de pedras. 2 refeições são feitas, uma no início e uma no final deste acordo. E 2 provisões são colocadas neste pacto. A proteção das filhas na terra estranha e uma fronteira tribal é estabelecida. O texto continua dizendo então, Jacó tomou uma pedra e a erigiu por coluna, e disse a seus irmãos, ajuntai pedras. E tomaram pedras e fizeram um montão ao lado do qual comeram. Chamou-lhe Labão Jagar Saadupta. Jacó, porém, lhe chamou Galeede. E disse Labão, seja hoje este montão por testemunha entre mim e ti. Por isso se lhe chamou Galeede. E Mispa, pois disse, vigie o Senhor entre mim e ti, e nos julgue quando estivermos separados um do outro. Se maltratares as minhas filhas, e tomares outras mulheres além delas, não estando ninguém conosco, atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó, eis aqui este montão e esta coluna que levantarei entre mim e ti. Seja o montão testemunha, e seja a coluna testemunha, de que para mal não passarei o montão para lá, e tu não passarás o montão e a coluna para cá. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus do pai dele, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de Isaque, seu pai. E ofereceu Jacó um sacrifício na montanha, e convidou seus irmãos para comerem pão. Comeram pão e passaram a noite na montanha. Aqui nós vemos então este processo pactual sendo feito. Mais uma vez, nós nos lembramos do início da peregrinação de Jacó, onde lá em Betel, ele levantou uma coluna, que serviu como memorial ali do pacto, do acordo feito entre ele e Deus. Agora, encerrando este ciclo, ele levanta outra coluna. E estes 2 homens então fazem este acordo de não agressão. Labão reconhecendo a independência de Jacó. E ironicamente aqui, este homem que é relatado pelas filhas que as considera como estrangeira, ele mostra até uma preocupação, ele fala assim, olha, vocês vão agora passar desse lugar, vocês vão estar em terras estrangeiras para ela, eu quero que você cuide delas. Não tome outra esposa. Não faça nada além disso. E nós vemos então uma ironia, né? Aquele homem que não estava preocupado com a sua família. Estava preocupado apenas com os termos econômicos. Neste acordo, ele diz assim, você agora é o líder deste povo. Você precisa guiar este povo. Então você vai cuidar deles. E eles então colocam aquela coluna como um marco de divisa. E nós veremos mais para frente que ali se torna uma divisa da tribo de Manassés. E nós temos ali muitas brigas entre o povo de Deus e Gileade por causa dessa divisa. Mas, a partir dali, Labão comandava. E de lá para cá, Jacó era o líder. E é interessante que, quando eles vão jurar, então, Labão ele coloca assim, olha, vamos fazer isso na perspectiva do seu Deus e na perspectiva do meu Deus. O meu Deus vai vigiar por mim, eu vou responder a ele, mas você vai responder ao seu Deus. E ele vai nos julgar segundo os nossos atos. E depois então de fazer este acordo, este pacto, Jacó oferece um sacrifício.
chama todos os seus parentes, toda a sua parentela ali, todos aqueles homens que estavam acampados, o seu povo, Labão e a sua comitiva, para comerem pão. Como um bom anfitrião, Jacó agora recepciona Labão como sendo o chefe da sua casa, o chefe da sua tribo. E nós vemos que eles passaram então a noite ali celebrando. E logo pela manhã, Labão então se levanta de madrugada, beija os seus filhos e filhas, os abençoa e volta para sua casa. Com seus planos totalmente frustrados, sem os seus ídolos do lar. Mas Jacó, pela providência de Deus, recebe a liberdade e ruma de volta para sua casa. Nós precisamos então, meus irmãos, nos lembrar que Deus é quem conduz cada um de nós, cada vida aqui. E Ele opera com as nossas forças e as nossas fraquezas. Durante todo este período de peregrinação de Jacó, desde a saída da sua terra natal até o retorno, Deus cuidou da vida dele. Deus conduziu a vida dele, usando as suas forças, usando a sua disposição ali para servir, mas usando também a sua enganação, a sua fraqueza, para mostrar que Deus continuava sendo Deus. Nós precisamos nos lembrar que é a providência divina que conduz tanto as emoções quanto as ações humanas. Deus é quem conduz todas as coisas. E Ele faz usando a sua providência, a sua graça incansável. E nós precisamos lembrar que é a providência de Deus que ocasiona a justiça. Nós podemos fazer o que for. Nós podemos tentar o que for. Mas apenas Deus, no seu tempo, na sua devida e divina sabedoria, providentemente, levantará e exercerá a sua justiça. Isso em todas as áreas da nossa vida. Isso em todas as áreas da vida do nosso país. A providência de Deus que tem conduzido todas as coisas. E nós precisamos reconhecer essa providência. E nós precisamos então depender dessa providência. Porque o Deus que nós servimos é o Deus fiel. Fiel não a nós, não às nossas fraquezas, mas fiel a Ele mesmo. Fiel às suas promessas.